Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Detetive Void com vocês de novo? Não, eu não me tornei um novo membro de uma igreja. Só vamos falar de uma irmã hoje. Mas ninguém a conhece, pois o objeto de estudo SCP-179 pertence à classe Thaumiel. Está vendo esta bonita e jovem garota? É ela. Seu nome é Irmã do Sol. Essa entidade humanoide poderia muito bem ser uma super-heroína no universo cinematográfico Marvel. SCP-179 parece muito com uma terráquea de 20 a 40 anos. Seu corpo inteiro é coberto por ou completamente feito de um material preto fosco. Não tem características que possam ser atribuídas a algum grupo étnico específico. A entidade tem cabelos de 34 quilômetros de comprimento. Também é feito pelo mesmo material que reveste seu corpo. Os cachos estão sempre se movendo conforme os ventos solares. Na frente do eixo central de simetria, existem símbolos em seu corpo, como tatuagens. Eles emitem um brilho dourado contrastando com as áreas escuras. Os cientistas sugerem que essas figuras são de metal. Foram observados ao todo 7 sinais, usados pelos antigos alquimistas para representar o Sol e os planetas dele mais próximos. Na testa do SCP-179, logo abaixo do couro cabeludo, há um círculo com um ponto no centro, o símbolo do Sol. O de Mercúrio está desenhado em volta dos lábios, e Vênus na covinha entre as clavículas. Na parte superior da barriga está o símbolo de Marte, e Júpiter está na parte inferior. A última tatuagem fica parcialmente escondida pelas curvas naturais do corpo, mas deve ser uma designação alquímica para Saturno. Esse signo fica na parte inferior da pelvis. Todos esses planetas correspondem a certos elementos químicos, a saber, são o ouro, mercúrio, cobre, ferro, estanho e chumbo. E a Terra fica no peito esquerdo da Irmã do Sol, sobre o coração. O cabelo do SCP-179 é altamente reflexivo aos raios solares. Foi isso que chamou muito a atenção dos cientistas da Fundação e levaram a sua descoberta em 1940. A humanoide estava situada na fotosfera do Sol a 40 mil quilômetros acima de seu polo sul. Monitoramento constante da SCP-179 mostrou que ela não orbita ao redor de estrelas, mas sim ao redor de um ponto perto do centro da Via Láctea. A garota está de frente para a Terra na maioria do tempo. Às vezes muda de posição, mas eventualmente volta. Era inicialmente classificada como segura, mas depois, Thaumiel descobriram que o objeto era racional e capaz de se comunicar recebendo e emitindo radiação eletromagnética. Sabe-se que a Irmã do Sol fala francês. A principal manifestação de suas propriedades anômalas é a habilidade de ver e identificar corpos celestes. Consegue determinar qual o risco que um corpo se movendo pelo espaço oferece à vida na Terra. A entidade reage tanto para objetos anômalos quanto anômalos e que podem colidir com o nosso planeta ou desencadear um evento classe K. O alcance da percepção da SCP-179 não é bem conhecido, mas relatórios indicam que já detectou ameaças além da órbita de Netuno. Quando vê um objeto, ela gira e aponta para ele. Se existem mais de uma ameaça, membros adicionais aparecem na Irmã do Sol, apontados para os corpos cósmicos. Às vezes, a entidade performa vários movimentos, ou uma combinação deles, com suas mãos e dedos. Ainda não foi possível determinar o propósito e razão para esses sinais. SCP-179 detecta com precisão todos os objetos dentro da órbita de Netuno que oferecem perigo. Alguns deles não foram detectados pelas agências de vigilância espacial da Terra. Os corpos transneptunianos, situados além da órbita de Netuno, são só apontados pela Irmã do Sol quando são ameaças definitivas à Terra. Esse meio é a fonte mais acurada e precisa de alertas preventivos sobre ameaças cósmicas à Terra. Inúmeros funcionários e equipamentos da Fundação estão envolvidos no estudo da Irmã do Sol. Quando ela aponta um potencial risco, os operários fazem o que for possível para eliminá-lo. A Fundação tem um departamento de nome Sistema Composto Orbital de Alertas Prévios, ou seu acrônimo COEWS em inglês. Em sua estrutura, os poderes de vários objetos SCP, junto com espiões locados em várias organizações mundiais, são usados para neutralizar ameaças extraterrestres. A base do COEWS são as informações geradas pela SCP-179, consideradas alta prioridade por toda a Fundação. Depois da descoberta da Irmã do Sol em 1940, registraram seus movimentos pela primeira vez. Na época, apontava a um objeto anômalo que estava indo para a Terra. Seu impacto em uma cidade e o surgimento de uma gosma mataram 1.300 pessoas. Não se sabe qual era o objeto SCP, mas assim que foi detido pela Fundação, SCP-179 voltou à sua posição normal. Durante o 6º registro de movimentações da Irmã do Sol, ela alertou a aproximação de um corpo anômalo sem vida, que chegou a atingir a Nova Zelândia. O impacto causou pouquíssimas mortes. Agentes isolaram o anômalo objeto e destruíram as partes que dele se soltaram. No século passado, o SCP-179 ficou um tempo apontando sua mão para algo. Os detalhes são confidenciais. Vale lembrar que ela ainda está apontando na mesma direção, alternando os membros.
Em 1949, a garota alertou para um asteroide voando para a Terra. A fundação se utilizou de vários objetos e uma nave espacial remotamente controlada para que não houvesse colisão. Segundo os cientistas, ela supostamente acenou sua cabeça e voltou à sua posição original. No final de 1998, 403 alertas foram apontados pela SCP-179. No 43º, virou-se para Júpiter por 61 horas e depois voltou a ficar de frente para a Terra. Os cientistas resolveram testar as habilidades da Irmã do Sol. Para isso, lançaram um foguete com uma moderna e secreta arma tipo 11. Foi lançada do setor 8 e quando atingiu 3.670 km da Terra, SCP-179 apontou para a nave. O experimento foi abortado e a nave foi redirecionada para o cinturão de Kuiper. Depois disso, a entidade deixou de considerar o foguete como uma ameaça. Em outubro de 2003, a Fundação conseguiu pela única vez se comunicar com o objeto. Depois de então, ela foi reclassificada como Thaumiel. A recategorização demandou a promoção ou transferência de todos os funcionários abaixo do nível 4 de autorização de acesso. Administraram a máxima dose de amnésicos classe D aos que foram transferidos. Um programa de sabotagem e desinformação também foi lançado. Essas medidas foram implementadas para ocultar a existência do objeto. No caso de algum funcionário receber dados sobre a SCP-179 sem a autorização devida, será transferido para outro objeto ou terá que tomar amnésicos. A Irmã do Sol falou muito pouco em sua única entrevista, então decidiram evitar qualquer tipo de comunicação entre ela e outras organizações. Em 2003, um microsatélite com sensores chegou a SCP-179. O dispositivo transmitia o sinal entre a sonda espacial e o posto de controle da missão na Terra. Quando estabeleceu contato visual direto com a Irmã do Sol, ela começou a falar com uma voz bem baixa. A leitura dos movimentos de seus lábios mostrou que estava falando francês. SCP-179 disse que era uma guardiã e que seu nome era Saul Susser. A pronúncia é imprecisa, já que a palavra pertence a um dialeto derivado da língua proto-indo-europeia. A tradução do nome é Irmã do Sol. Ela confirmou sua fraternidade, chamando a estrela de sua irmã. Então a garota disse que seria mais fácil se a Fundação se comunicasse com ela não por observação ou leitura labial, mas por ondas de rádio via satélite. E então se silenciou. A equipe de pesquisa imediatamente convocou um funcionário que falava francês. O especialista Thomas Graham estava por perto, mas ele só tinha nível 3 de autorização de acesso. Foi quando a entrevista com a SCP-179 começou. Havia uma pausa de 16 minutos e 40 segundos entre cada pergunta e resposta. Esse é o tempo que uma onda de rádio demora para viajar da Terra para o Sol e retornar. A voz da entidade parecia humana, mas monotônica e sem emoções. Ela disse que observa, vê e avisa para que a vida prospere. Quando perguntaram para quem ela envia os sinais, ela respondeu que para qualquer um que souber para onde olhar, o que inclui a Fundação. Durante essa curta conversa, o objeto disse que o Sol é a fonte de luz verdadeira para si mesma e para a vida na Terra. Ela disse de forma controversa que nasceu e cresceu como qualquer criança, enquanto apontava na direção da Terra. Questionaram-na desde quando tem estado naquela posição e de onde vinham seus poderes, e a garota não quis responder. Ela se encolheu e acusou a Fundação de tentar se apropriar dela. De acordo com o objeto, ela não pode servir a nenhuma pessoa, pois existem outros os quais ela ajuda. Não descobriram de quem ou sobre o que o objeto estava falando. No final da conversa, a Irmã do Sol aconselhou a Fundação a olhar para cima e descobrir. Quando pediram para ela falar mais sobre si mesma, SCP-179 disse que não havia mais palavras. Depois disso, todas as tentativas de iniciar novas conversas falharam. Também se sabe que ela tem ignorado outras organizações. De acordo com todos os registros sobre SCP-179, ela parece ser um Thaumiel muito benevolente, como uma deusa protetora. Mas eu não acho que isso seja verdade. A Irmã do Sol disse que não queria falar sobre si mesma e que não pertencia a nenhuma pessoa. Quando perguntaram sobre isso, pôs-se em posição fetal e parou de responder. Esse comportamento sugere que esteja sendo obrigada a fazer o que faz. E mais, ela fala francês, parece uma mulher terráquea, apesar de seus quilômetros de cabelo. Ela apontava para o nosso planeta quando falava sobre seu nascimento, e bem, a posição fetal é um gesto muito humano. Nós fazemos esse gesto quando queremos nos esconder das dores e problemas mundanos. Eu acho que a Irmã do Sol realmente pode ter nascido na Terra. Deve ser representante de alguma raça antiga e desconhecida, ou recebe seus poderes de alguma força anômala. Todas as entidades anômalas presentes na Fundação já confirmaram que os humanos não são os únicos seres inteligentes do universo. E nossa garota solar deixou inequivocadamente claro que existem outras formas de vida por aí e que também as guarda. Devem habitar no sistema solar ou possuem tecnologias que permitem comunicar-se com a SCP-179 a longas distâncias.
Então, a Irmã do Sol pode ser uma vigilante do bem, ou uma prisioneira forçada a fazer o seu trabalho, ou ainda tem intenções e planos secretos. Qual opinião é a sua? Escreva nos comentários. Não se esqueça de curtir, inscrever-se, clicar no sininho e todas essas coisas boas. Até breve!